Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula a gente vai dar continuidade à unidade 3 do nosso livro. Nós já tivemos um primeiro momento no qual falamos sobre a questão do desenvolvimento do capitalismo, falamos do socialismo e agora a gente vai entender esse contexto a partir do século XX. Então pega o seu livro, pega o seu material para que você possa acompanhar comigo. A gente está na unidade 3, página 403, Geopolítica Mundial durante o século XX. Vamos lá. Bom, primeiro, o livro ele já começa informando que o século XX ele vai ser marcado pelos conflitos entre as potências mundiais, como é o caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela é derrotada, e ela vai passar por algumas sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. E essas sanções têm a ver com perdas territoriais, Não só isso, entra a questão das políticas de proibição, de rearmamento, tem a questão do pagamento de dívidas da guerra, e entre outros fatores, E isso vai levar a Alemanha a uma grande crise econômica, porque ela vai perder, muito dinheiro com isso e, por sua vez, vai criar condições para que o nacionalismo alemão ele aumente. E é nessa conjuntura que a gente tem a formação do nazismo, O Hitler ele vai ganhar um apoio muito grande a partir da intensificação do nacionalismo alemão, e aí, que os aspectos nazistas vão ter mais força. Seguindo aqui, aqui tem uma imagem, referente à cerimônia em honra aos mortos, realizado lá no Salão de Honra em Nuremberg, na Alemanha. E aí, o livro continua abordando, nessa perspectiva, Hitler ele vai romper o Tratado de Versalhes, lembrando que o Tratado de Versalhes tem a ver com aquelas questões de perda territorial, a questão de pagamento de dívidas e principalmente a questão das políticas de rearmamento. E ele vai começar a sua política expansionista em 1933. Para isso, vai ter a formação dos países do eixo, que vai ser a aliança da Alemanha com Itália e Japão. Esses, por sua vez, vão começar a política expansionista, que é a invasão aos territórios. Vão invadir os territórios da Ásia, da África e da Europa, exatamente com o intuito dessa expansão, deles conseguirem retomar os territórios, alguns dos territórios que foram perdidos pelo Tratado de Versalhes, e também aumentar as áreas de influência, Como aqui, é interessante a gente fazer esses apontamentos, no caso. Depois a gente vai ver, o oposto, mas países do eixo, Alemanha, Japão e Itália. Eu gravei, como GA, Para mim foi mais fácil, que é Japão, Itália e Alemanha. Mas aí, vocês são só questões mesmo de estudo. Dentre, as práticas, as conquistas territoriais, tem a Itália, A Itália ela vai invadir a Somália e a Albânia. O Japão chega em Singapura, nas Filipinas e na Malásia. E a Alemanha vai invadir a Tchecoslováquia, a Áustria e a Polônia. A questão, que vai, o ponto, além de todo esse contexto, que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial, é quando Hitler invade a Polônia. E é a partir daí, que a Inglaterra e a França vão declarar a guerra à Alemanha.
A Inglaterra e a França, elas vão receber ajuda, né, de outros países que neste contexto são os Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vão, né, por sua vez, vão conseguir derrotar, né, o Japão, a Itália e a Alemanha na Segunda Guerra. Com o fim da Segunda Guerra, né, as potências europeias elas vão enfrentar vários problemas de ordem econômica, de política, principalmente a Inglaterra, a França e a Alemanha. E aí a gente tem que ver qual é o contexto, tá? Quem eram as potências europeias? Inglaterra, né? França, Alemanha. Quando esses países europeus enfrentam, quando eles participam da guerra e perdem a guerra, essas potências caem, essas potências vão ruindo. E um outro lado que surge, né? Como a gente viu anteriormente na questão, vendo, né, a base socialista, as bases comunistas, as potências que vão, a partir de então, né, tomar o poder são, de um lado, os Estados Unidos e do outro lado, a União Soviética. São as novas duas potências mundiais que vão passar a dividir o mundo, porque os Estados Unidos vão ter como base econômica o capitalismo e a União Soviética vai ter como base o socialismo. É a configuração da Guerra Fria, aquele período de bipolaridade do mundo. Um lado Estados Unidos, outro lado União Soviética, um lado capitalismo, outro lado socialismo. Aí a guerra, né, tem esse nome, aí tem até que um jogo rápido, né, fazendo essa referência, porque foi um período de contraste ideológico, né, de conflito ideológico. Não houve um conflito armado, não houve uma disputa corpo a corpo, não teve confronto propriamente dito. É uma questão de conflito de ideias. Por um lado, a gente vai ter a corrida aeroespacial, a corrida bélica, são disputas tecnológicas dentre essas duas superpotências também, tá? Aí aqui, o livro continua, né? A União Soviética vai manter o seu domínio na região da Europa Oriental, cujo governo vai assumir as tendências socialistas, como o caso da Polônia, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, Hungria, Bulgária, Albânia e Romênia. E os Estados Unidos já vão manter o domínio na Europa Ocidental, que vai aderir, por sua vez, ao capitalismo, né? A Europa ela vai ficar dividida, né? E é nessa conjuntura que a gente tem a chamada Cortina de Ferro. Na época, né, por pressão do Churchill, vai haver, em 46, né, uma divisão por áreas de influência, de fato, né, na Europa. E essa expressão ela vai se justificar pelo fato de que o ferro ele era altamente resistente, ele bloqueava a passagem, né, de fato, dessas questões relacionadas à política econômica tão distintas. Um lado capitalismo, outro lado socialismo. Aí ele segue, né, informando aqui, ó. A Alemanha, que havia sido derrotada na Segunda Guerra Mundial, ficou dividida durante a Guerra Fria entre as potências. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos na parte capitalista e a União Soviética na parte socialista. Aqui a gente tem um mapa exatamente dessa divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E aqui tem alguns marcos que eu vou ler para vocês. Ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, 45. Após a derrota da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas zonas de ocupação. Uma administrada pela União Soviética e outra subdividida em setores, administrados pela França, Reino Unido e Estados Unidos. A cidade de Berlim também ficou dividida em 4 setores. Aí aqui a gente tem essa representação do mapa dos 4 setores.
um lado soviético, o Muro de Berlim, que é a divisão física, outro lado o setor inglês, o francês e o americano. 3 anos depois, né, em março, as subdivisões administradas pela França, Reino Unido e Estados Unidos, tanto do país quanto da cidade de Berlim, elas vão ser unificadas. Em represália, o governo soviético interditou as comunicações entre Berlim e o Ocidente, bloqueando o acesso terrestre. Assim, a porção da cidade administrada por essas três ficou isolada. Que aqui, ó, depois a gente vai ter essa outra visualização, né? No ano seguinte, as duas Alemanhas foram oficialmente criadas. De um lado, a gente vai ter a Alemanha Oriental, que é a República Democrática da Alemanha, setor soviético, né? E o outro lado da Alemanha Ocidental, que já é a República Federativa da Alemanha, que ela, por sua vez, era administrada, né, pelo Reino Unido, pela França e pelos Estados Unidos. Já em 58, né, o governo soviético, liderado pelo Khrushchev, exigiu a desmilitarização dos setores administrados pelas forças ocidentais, dando um prazo de 6 meses. Com esse impasse, milhões de alemães, entre 45 e 60, deixaram o setor soviético e foram para os demais setores. O contexto ele vai permanecer. Ó, em 61, na madrugada de 13 de agosto, os soviéticos construíram o Muro de Berlim. São 66,5 quilômetros de muro que vão isolar Berlim, a Alemanha Ocidental, da Alemanha Oriental. No dia 13, o indivíduo que se encontrava no território da Alemanha Ocidental não pôde mais sair, e assim as famílias foram divididas sem ter a possibilidade de se comunicar. O muro passou a ser patrulhado e no dia 24, o primeiro habitante foi morto, tentando sair de Berlim Oriental para tentar entrar na Ocidental. 71, a comunicação por telefone entre as duas porções ela foi estabelecida. 89, ocorreram diversas manifestações contra o governo soviético e, aos poucos, alguns países romperam as relações e saíram da União Soviética. Essas manifestações serviram de incentivo aos alemães residentes em Berlim Oriental a protestar e reivindicar eleições livres. No dia 6 de novembro, o Muro de Berlim começou a ser destruído, conduzido por reunificação da Alemanha, que ocorreu oficialmente nos anos 90. Aí, gente, olha essa divisão física, né? E aqui, ó, mais uma vez, voltando ao mapa, ó, o que tá em verde, né? Os aliados do Ocidente, o que está em laranja, a ocupação soviética, e a divisão, né? A divisão física por meio do Muro de Berlim. Aí, seguindo aqui, né? Para conter o avanço do socialismo na Ásia e na Europa e, obviamente, fortalecer o capitalismo, o presidente da época, o Truman, ele vai lançar a doutrina Truman e o Plano Marshall. Eles vão ter como finalidade a reconstrução dos países destruídos na Segunda Guerra. São medidas, né, de cunho econômico para essa reestruturação física e econômica dos países também. A ideia, de fato, né, é recuperar a economia desses países para que seja possível a formação de um mercado internacional para os Estados Unidos. Lembra que a base, né, as bases do capitalismo são por meio do lucro, né, aquisição de lucro, acúmulo de capital. E dentro de um processo capitalista se faz necessário um mercado consumidor. Porque, um exemplo, né? Eu tenho um sistema produtivo, vou vender canetas. De nada adianta eu vender canetas se eu não tenho quem compre isso. Desculpa, gente. E para que as pessoas possam comprar, essas pessoas precisam ter dinheiro. Então, de nada adianta você ter países com economias destruídas se essa população não vai ter poder de compra. Se ela não tem poder de compra, ela não vai consumir.
E o consumo é a base, né? É a base não, né? Mas está intrinsecamente ligado ao capitalismo. As bases de consumo é que geram produtividade, que geram lucratividade, né? Aí aqui ele continua nesse parágrafo, né? Que a formação de um mercado internacional para os Estados Unidos foi fundamental, além, obviamente, de você frear o socialismo, né? Você cria barreiras para o fortalecimento do socialismo. Nos países do Sudeste e do Leste Asiático, assim como o Japão, já foi implantado o Plano Colombo em 51, que ele vai contar com os mesmos objetivos do Plano Marshall. A diferença é que o Marshall ele vai ter uma atuação nos países da Europa e o Plano Colombo na Ásia. No caso da União Soviética, foi criado a Comecon, que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua, com o sentido de conseguir promover essa cooperação entre esses países aliados ao socialismo. Aí, seguindo aqui, além da ajuda econômica, as duas potências vão criar organizações militares. É nesse contexto que a gente tem, por exemplo, a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E, por outro lado, a gente tem o Pacto de Varsóvia. Esse contexto a gente consegue identificar sempre que tem, né, essa distinção entre o lado socialista e o lado capitalista, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esses órgãos tinham como objetivo fortalecer o domínio e impedir o avanço do oponente. As lógicas sempre vão ser baseadas nisso, tá? Aqui a gente tem um mapa, né, referente aos países membros da OTAN. Percebam, né, os períodos de aquisição, né? Ó, Alemanha não, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá no primeiro momento, aí vai seguindo a Grécia, Turquia, depois entra a porção da Alemanha, seguido da Espanha, depois vem Polônia, Hungria, a gente consegue chegar, né, a Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, e por fim vem a Albânia e Croácia, né, por fim dentro desse período, né, de 49 até 2009. Seguindo aqui, né? Além do leste europeu, ao longo da Guerra Fria, o socialismo expandiu a sua atuação para a Coreia do Norte, Vietnã do Norte, China, Cuba, Moçambique e Angola. O período da Guerra Fria ficou conhecido assim, pois não houve um confronto armado direto, mas as duas superpotências produziam armamentos para disputar o poder entre si, chamada corrida armamentista. Além da corrida armamentista, os dois países participaram da corrida aeroespacial. Foi aquele contexto que eu havia falado para vocês no início. É Guerra Fria porque não houve esse conflito direto. Mas uma questão tecnológica foi abraçada, né? Porque não se tinha de fato confronto, mas ambas as potências estavam trabalhando, né? Por isso que é corrida armamentista. É nesse contexto que a gente tem, por exemplo, a criação da arma A440, AK-47, né? Que A vem de automático, K é referente ao nome da pessoa, né? Da pessoa que criou pelo lado socialista, né? E 47 é o ano da criação da arma, né? O lado dos Estados Unidos, deixa eu até ver se eu consigo, deixa eu botar aqui, ó, peraí, ó. AK, que eu quero falar pra vocês, o outro, AK-47 e não sei se aqui eu vou conseguir, e arma dos Estados Unidos. Deixa eu ver se aparece só pra falar o nome. Em relação a esses termos assim de arma, eu não sei, né, não entendo muito bem disso, mas não, aqui eu não consegui achar. Ah, achei sim, ó. Por um lado, foi a AK-47, né? Que tem esse lado da União Soviética, e o outro é a R-15,
que é nessa disputa, né? Um grande exemplo. E hoje, infelizmente, a gente vê uma disseminação muito grande da AK-47, né? Que é um fuzil. Eu acho que é fuzil que você fala, né? Ela é automática e tal, tem um poder, né, de destruição muito grande, em função do seu processo de montagem, né, parece que ela não é muito pesada e é fácil de montar, né, e é um reflexo desse período, né, desse período da bipolarização. E além disso, ainda tem um contexto da corrida aeroespacial, né, quem vai chegar à Lua primeiro? Depois. Apesar de não ter ocorrido conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, esse momento da história foi marcado por alguns conflitos que envolvem as duas superpotências, como a Guerra da Coreia, em que os Estados Unidos dominam a Coreia do Sul e a União Soviética a Coreia do Norte, e ao tentar ampliar o seu domínio até a Coreia do Sul, a União Soviética vai levar os Estados Unidos a defender a sua aliada, ocasionando a guerra, que vai acabar com o estabelecimento da fronteira entre esses dois países. A gente viu, né, a questão do conflito das Coreias, um lado dominado pelo socialismo, outro lado dominado pelo capitalismo, aspectos de desenvolvimento são totalmente diferentes. A porção da Coreia do Norte, ela é um mundo isolado. Eu lendo, né, saiu uma vez um artigo que ele comenta exatamente sobre isso, né? Eu acho que nas nossas aulas eu até comentei com vocês. Teve um campeonato de futebol. Agora, gente, como vocês sabem, em relação a certos nomes, a minha mente às vezes é uma semente, né? Mas eu lembro o contexto. Teve um campeonato de futebol que a final se passou eu acho que foi entre Brasil e Coreia, né? Coreia do Norte. E o resultado, eu não sei qual foi o campeonato, tá, gente? Mas o resultado foi com o Brasil sendo vencedor. E houve uma manipulação tão grande nessa questão das informações, né, de você fechar a mente da população nesse ponto, que houve uma alteração na imagem. Opa, calma então. Houve uma alteração na imagem. E para as pessoas da Coreia do Norte, a Coreia que saiu como vencedora, porque pelo jogo teve assim, primeiro foi um gol da Coreia do Norte, e depois o Brasil virou o jogo, fez mais 2. Só que isso não foi passado. É como se o jogo tivesse terminado com a vitória da Coreia do Norte e acabou, sabe? Não tem uma noção, né? Não foi passada essa noção do exterior para a população, né? E isso é um ponto muito complicado até nos dias de hoje. Já a Guerra do Vietnã vai ocorrer entre 64 e 73, com o objetivo da reunificação do país, que se encontrava dividido entre o Vietnã do Sul, dominado pelo capitalismo, e o Vietnã do Norte, pelo socialismo. A guerra acabou com a derrota dos Estados Unidos e a reunificação do Vietnã, só que agora, né, quem ganha foi o socialismo. Durante a Guerra Fria, os dois países vão investir no setor bélico e no aeroespacial. Diferente da União Soviética, os Estados Unidos eles vão fortalecer, além dessa questão bélica e da questão aeroespacial, a questão industrial para a população civil. Então, ao mesmo tempo que se tem essa corrida armamentista, se tem a corrida aeroespacial, também há um fortalecimento da economia. Isso não é deixado de lado. Então, por isso que depois a gente vai ver um contexto de superpotência, um contexto de evolução industrial, econômica, em vários aspectos, mais elevados pelo lado do capitalismo do que no lado do socialismo, nesse aspecto de desenvolvimento econômico, né? Já no mundo socialista, a produção industrial voltada para a população ela era insatisfatória, pois a União Soviética ela vai apresentar um atraso tecnológico e não, por sua vez, a população não vai dispor de diversos recursos financeiros para que haja essa questão do consumo. Além disso, a União Soviética vai enfrentar problemas, né, relacionados à questão da corrupção,
há uma insatisfação popular, a falta de liberdade política e uma desigualdade socioeconômica muito marcante, uma vez que o socialismo que foi implantado no país não foi aquele socialismo científico, né? Mas o socialismo real. Como a gente viu, tem aquela diferença entre o socialismo científico e o real. Na prática, essa situação vai dividir a sociedade em duas classes. Uma, que é a sociedade que é muito privilegiada, com os altos salários, os burocratas, e o restante da população que vai ficar carente de diversos recursos básicos. A partir da década de 70, os países socialistas eles vão passar a viver uma crise econômica muito grave, exatamente em função dessa questão, né, da baixa produção industrial, sucateamento em vários setores, falta de alimento, falta de matéria-prima, uma falta, né, de abastecimento da produção agrícola. E o Gorbachev, né, quando ele chega no Partido Comunista, ele vai trazer duas medidas na tentativa de recuperar toda essa estagnação econômica que a União Soviética estava passando, né, com a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost é a transferência política, né? Transparência política, no sentido da liberdade de expressão, no sentido das políticas, né, de paz, selar a paz com os Estados Unidos. Já a perestroika é em relação à reconstrução econômica. O Partido Comunista ele vai ser substituído pelo pluripartidarismo. E aí outros partidos vão entrar em questão e junto a isso vem a perestroika, que é essa reconstrução econômica, que aí vão entrar, né, em questões a política da lei da oferta e da procura, o corte de subsídios estatais para aumentar, né, esse mecanismo de produção, a maior liberdade das empresas e uma abertura do capital internacional, para que haja essa troca, né, essa troca comercial. A política do Gorbachev, ela vai sofrer uma pressão muito significativa da parte mais conservadora do comunismo, que já estava, né, ela desejava manter esse sistema, porque era muito fácil para quem já tinha boas condições, como eu falei lá no início, a parte dos burocratas, né, que tinham altos salários, permanecer nessas condições e não se levava em consideração todo o restante da população que estava passando por uma grave crise. Desde, como eu mencionei para vocês, desde uma questão de alimentos, uma insuficiência alimentar propriamente dita, uma produção agrícola insuficiente, uma produção industrial insuficiente, né? Então, existia esse lado conservador que queria manter esse sistema. Mas, por outro lado, a gente vai ter a ala totalmente reformista, né, que vai querer mudar, trazendo essa mudança para a União Soviética. Todos esses aspectos retratados vão levar a União Soviética a uma grave crise, e apesar dos esforços do governo, diversos movimentos separatistas vão se estabelecer até o fim da União Soviética em 91, com a independência da Rússia, né? Com o fim da Guerra Fria, com o fim dessa ordem bipolar, né? Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo, aí a gente vai ter a configuração de uma nova ordem mundial. O mundo ele deixa de ser bipolarizado, a gente não tem mais essa extensão socialismo-capitalismo, União Soviética e Estados Unidos, e a gente passa a ter uma nova ordem mundial. O mundo passa a ser multipolarizado, né? Que alguns estudiosos vão marcar, né, pela multipolaridade, em que não existe mais essa busca pelo poder militar, mas sim uma questão econômica. Nesse contexto, vários países vão dominar a economia, como é o caso, né, dos Estados Unidos, do Japão, a China, né, de forma mais recente, e os países da União Europeia. Outros dizem que a nova ordem mundial, na verdade, ela é unipolar, pois os Estados Unidos se tornaram soberanos na parte militar. A gente sabe hoje, né, para a gente encerrar esse momento,
que os Estados Unidos se configuram como uma grande potência em diversos aspectos. Aspectos políticos, econômicos, militares, culturais. Quando a gente estava falando na unidade anterior sobre regionalização do espaço mundial, a gente viu aquela regionalização por áreas de influência. Identificamos que, apesar de existir o bloco americano, a influência dos Estados Unidos ela é muito significativa. Da mesma forma como a gente vai ver também, né, a influência do Japão na porção asiática, né? Então, são dois contextos que a gente tem que levar em consideração. Por um lado, a gente tem, de fato, um aspecto multipolar, a partir do contexto que não há mais União Soviética e Estados Unidos como as únicas potências, então não tem essa bipolaridade, mas, por outro lado, é inegável a postura, né? A identificação, de fato, a soberania, né, dos Estados Unidos em diversos aspectos, como eu havia mencionado para vocês, tá bom? Bom, galera, eu encerro por aqui. No nosso próximo encontro, eu vou realizar a correção dos exercícios dessa unidade. Até lá!